nos deparamos com diversos tipos de histórias no decorrer das nossas vidas. Há quem prefira aqueles romances com um final feliz, aquele drama que no final acaba bem. E é claro, existem pessoas que são fascinadas por um bom e temido terror. Esse é ainda mais intenso se for baseado em fatos reais. É bastante comum ouvir histórias assustadoras em cidades pequenas ou até mesmo nas mais afastadas e grandes metrópoles. Uma dessas lendas é a do Homem Verde, ou como é mais conhecido, o Homem Sem Face. Eu sou Uriel Martínez e você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Se você viveu na Pensilvânia entre a década de 1950 e 60, mais precisamente no oeste do estado, provavelmente já ouviu falar da lenda do Homem Verde, ou como muitos o conhecem, o Homem Sem Rosto. Na verdade, é possível ter ouvido falar dele de qualquer lugar, visto que sua história foi contada por muitas pessoas. Esse homem era, na verdade, Raymond Robinson. Ele nasceu no dia 29 de outubro de 1910, em Monaca, no condado de Beaver. Ele foi um americano que, após sofrer um acidente elétrico, perdeu parte do seu rosto. Tudo aconteceu em 1919, quando Raymond ainda era criança e tinha apenas 8 anos de idade. Ele tentava capturar um ninho de pássaro no poste onde havia fiação elétrica. Na travessura, o garoto ficou preso e tomou um choque de 22.000 volts de potência. Ele foi arremessado ao ar e caiu no chão após um clarão ofuscante. O choque de alta voltagem queimou o seu rosto e seus braços, deixando apenas buracos onde seus olhos e nariz já estavam. Ficou totalmente desfigurado. Por sorte, ele sobreviveu, graças aos médicos que trataram seus ferimentos no Hospital Providence. Ele foi severamente danificado e perdeu tanto os olhos quanto o nariz e um dos braços. De acordo com os relatos na época, essa mesma linha elétrica já teria eletrocutado outra criança pouco tempo antes. De acordo com o historiador urbano e autor do livro Assombrações, Ken Summers, este caso está entre os mais influentes na cultura popular dessa região lá nos Estados Unidos. A prova disso são as histórias que surgiram em torno da vida de Robinson, ou como alguns conhecem, o Homem Verde, ou Charlie, o Sem Rosto. Você deve estar se perguntando o porquê do apelido Homem Verde, não é? Existem duas hipóteses opostas que explicam o pseudônimo The Green Man, ou o Homem Verde. A primeira sugere que sua pele teria ficado com um tom esverdeado e pálido por conta do acidente. A descarga elétrica teria feito isso. A segunda hipótese sugeria a de que ele se vestisse de verde e que sua pele tinha um tom tão pálido que refletia a cor de suas roupas. O apelido de Sem Rosto não é necessário ter muitas explicações para isso, não é verdade? Pois, como falamos antes, ele perdeu seus olhos e nariz com o impacto do choque que tomou na infância. Este não é um caso isolado em que a cultura popular demonstra interesse por uma peculiaridade cromática da pele. Existe uma lenda do folclore medieval britânico sobre isso. Segundo as histórias, na pequena aldeia de Whoopee, em Suffolk, 2 irmãos possuíam uma pele esverdeada e falavam uma língua incompreensível durante o reinado do rei Esteban. Esse caso foi documentado pela primeira vez em 1189, em um livro de William de Newburgh. A partir daí, essa história passou a ser divulgada por vários outros autores e ganhou uma grande fama. Mas voltando ao tema principal, Robinson teve sua história viva com o passar do tempo, embora ele tenha morrido em um abrigo para idosos em 1985. A lenda do Homem Verde foi atualizada e propagada no século XXI
Isso significa que a sua história não morrerá tão cedo. Segundo alguns relatos, pessoas avistaram um novo homem verde em Ohio. Segundo o folclore local, este é um bêbado que subrepticiamente entrou em uma subestação elétrica em uma área isolada do condado de Diaga e acabou sendo eletrocutado por um transformador. Embora tenha sobrevivido, sua pele acabou ficando com um tom verde, como a de Charlie, o sem rosto. Esse novo caso poderia supor uma evidência de que há uma forte relação entre a eletrocução e a cor verde na pele do famoso Homem Verde da Pensilvânia. De acordo com as histórias, Charlie só deixava sua casa durante a noite, pois era quando fazia suas longas caminhadas, onde ocasionalmente encontrava com residentes locais ou turistas. Foi durante esses encontros que tanto ele tentava evitar que Robinson ganhou a fama de Homem Verde ou Homem Sem Face, notabilidade que vagava pela sua cidade. Um pequeno túnel perto de sua antiga residência é hoje um lugar de peregrinação para os curiosos e os fãs de lendas urbanas. O Piney Fork Tunnel foi construído em 1924 e era, a princípio, parte da filial de Peters Creek, na Pennsylvania Railroad. Essa servia como um elo entre as minas de carvão espalhadas por todo o estado e a cidade principal. A história de Robinson teve resultados não esperados. Embora os pais usassem no começo para assustar seus filhos e mantê-los em casa, o efeito causado pela história foi o oposto. Surpreendendo assim a todos na época, principalmente os pais, centenas de adolescentes, durante as décadas de 1940, 50 e 60, saíam de casa à noite em busca do Homem Verde. Eles queriam saber se aquele caso era realmente de verdade e se o tal Homem Sem Face existia. Alguns desses encontros foram documentados em fotografias. Segundo os protagonistas dessas aventuras, Robinson era um homem bastante gentil e calmo, e que não tinha problema algum em posar na frente de uma câmera, fumar alguns cigarros e beber uma cerveja, como gostava, antes de continuar a sua caminhada noturna. O pico de popularidade do caso só veio nos anos 1960, quando diversos turistas causaram um grande rebuliço na estrada onde Robinson costumava caminhar, a State Route 351, entre as pequenas cidades de Coppell e New Galilee. Eles tiraram fotografias do homem, o que causou um grande impacto em uma população eminentemente rural e que não ultrapassava 800 habitantes. Apesar da tecnologia que crescia após a Primeira Guerra Mundial, Robinson nunca quis usar uma máscara para esconder o rosto, como fizeram os soldados que voltavam desfigurados dos campos de batalha. Segundo alguns pesquisadores, isso poderia tê-lo ajudado a retornar para sua vida social. De acordo com depoimentos antigos, o homem nunca reclamou de sua condição, nem mesmo demonstrou interesse em mudá-la. No entanto, por sua aparência sempre assustar as crianças, o homem optou por quase nunca sair de casa. Assim, não se socializando com a comunidade e tendo dificuldades de fazer isso, até mesmo com a sua própria família. A vida do garoto nunca foi fácil. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 7 anos de idade. E sua mãe se casou com um irmão do falecido marido. 2 anos depois de perder o pai, o menino sofreu o trágico acidente que mudou sua vida para sempre. Viveu com parentes que ajudaram bastante e teve que aprender a fazer cintos e carteiras. Conforme foi crescendo, foi ganhando alguns apelidos bem cruéis como zumbi e coisas bem piores. Ele foi acusado de assustar crianças na vizinhança e os adolescentes curiosos o perseguiam com frequência. Os últimos anos de sua vida foram bastante tranquilos e ele morava em uma casa de repouso. Embora tenha vivido a maior parte da sua vida em Coppell, com sua mãe e alguns parentes, na medida que o tempo passou, sua família foi declinando e ele foi tendo problemas de saúde. Robinson foi transferido para o centro geriátrico de Beaver Country e foi lá
que ele acabou falecendo no dia 11 de junho de 1985, aos 74 anos de idade. O seu corpo foi enterrado no cemitério Grandview, em Beavers Falls, um tanto perto do local onde sofreu o acidente. Embora a cultura popular tendo tornado as lendas envolvendo Raymond Robinson algo bem sombrio, ou para assustar seus filhos, até mesmo adicionando detalhes mentirosos, como poderes sobrenaturais, a história de Charlie, o sem rosto, é de natureza mais trágica do que aterrorizante. Os seus avistamentos na Pensilvânia, ou como surgiu depois em Ohio, ainda são relatados. Isso acontece provavelmente porque a imaginação humana consegue produzir coisas que não são reais. É como se o seu fantasma ainda habitasse e assustasse esses lugares. E não é somente nos Estados Unidos. A imaginação humana ultrapassa as barreiras, fazendo com que as histórias reais tomem rumos bem diferentes. Uma prova disso é o de Teresa Bicuda, uma mulher que morava em Jaraguá, no estado de Goiás, no centro-oeste do Brasil. Ela teria ganhado esse apelido devido ao volume dos seus lábios. De acordo com a lenda, essa mulher era conhecida por ser preguiçosa e maltratar sua mãe. Após sua morte, as histórias começaram a circular. Segundo relatos de algumas pessoas, Teresa teria saído do seu túmulo para assombrar a população, pois ela não aceitava o local onde fora enterrada. Após algum tempo, a população exumou o seu corpo e a enterrou na Serra de Jaraguá, assim garantindo para a mulher a necessária paz do seu espírito. Essa história é bastante comum no interior do Nordeste. Esse exemplo foi só para mostrar a capacidade humana de criar as histórias e de implantar detalhes ao contexto. Enfim, infelizmente este vídeo vai ficando por aqui. Mas eu deixo aquele forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo da Fatos Desconhecidos.